continuidade agora com a sessão dos trabalhos, a sessão 1. Pedimos a gentileza que façam silêncio para a gente dar continuidade. Neste momento, daremos início à primeira sessão de apresentação dos trabalhos orais, sob a moderação da doutora Cristina Sabo da Costa. Ela possui especialização em Educação em Saúde pela USP, especialização em Comunicação em Saúde pela Fiocruz, especialização em Educomunicação pela USP, mestrado e doutorado em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Olá, bom dia a todos. Queria agradecer inicialmente a transmissão do pessoal que está nos vendo no YouTube. Temos mais de 100 participantes online, né? Isso é uma grata interação com a internet, os técnicos que estão à distância, né? Interagindo conosco o tempo todo. Isso se deve a uma parceria muito importante que o Instituto Pasteur conseguiu firmar com a ENAGRO, na Escola Nacional de Gestão Agropecuária, e também com a Fundação Vanzolini, né, que presta os serviços aqui conosco na Coordenadoria de Controle de Doença. Então, eu preciso agradecer esses profissionais que estão aí registrando todo o nosso evento e também participando dessa transmissão online. Então, o pessoal online, muito obrigada pela participação e continue aqui conosco, né? Nós estamos agora numa etapa muito importante do evento, que é também trazer a vocês algumas experiências, né, que foram enviadas aí dos trabalhos, né, dos resumos dos trabalhos, e vários dos trabalhos a gente queria que todos tivessem um espaço de apresentação oral, né? Mas isso não é possível, então houve aí algumas seleções de uns trabalhos bastante interessantes para que a gente possa interagir também com os profissionais que estão aí na ponta, fazendo seus trabalhos e trazendo as suas experiências, né? Nós temos nessa mesa, neste momento, 5 trabalhos, né? E nós vamos chamando um a um. Terão um tempo, por favor, de 15 minutos, os quais a gente pede que rigorosamente sejam cumpridos, para que a gente possa dar o espaço, né, para todos os colegas apresentarem, né? A Valéria está aqui nos auxiliando nesse controle de tempo, e a gente, aos 5 minutos, avisa ao colega, né, para que ele possa seguir aí no seu encerramento do seu trabalho. Obrigada, Valéria. Bom, inicialmente, nós vamos começar com um trabalho da Carla Maria Pasquarelli Vasques. Carla vai falar sobre a infiltração lesional de imunobiológicos para a profilaxia da raiva humana, experiência de um centro de referência em São Paulo. Carla, por favor, eu vou te passar o microfone, você também já faz a sua autoapresentação e já inicia a sua fala. Gente, muito obrigada. Eu estou aqui representando o Hospital Emílio Ribas, eu sou infectologista, e eu vou falar sobre o que todos vocês fazem e a gente atende os pacientes. Obrigada à organização pela possibilidade da gente... Ops. Não está ainda. Pode? Não foi. Da gente apresentar o nosso trabalho. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesses, e o nosso trabalho ele vem diante da informatização da nota técnica que foi feita o ano passado, número 134 de 2022, onde o Ministério preconizou para nós e nos orientou a utilização de imunobiológicos para o tratamento do Homo sapiens em relação à raiva.
A nossa casuística, ela começa no dia seguinte da implementação. Então, os nossos dados são de 7 de dezembro de 2022 a 28 de julho de 2023. Portanto, são 8 meses da implantação dessa nota técnica no nosso serviço. O nosso trabalho ele foi aprovado na divisão científica do nosso hospital e se encontra na plataforma Brasil, se alguém tiver interesse. Os nossos dados eles foram coletados mediante a ficha de SINAM, e, nesse período, a gente atendeu no nosso serviço, no Hospital Emílio Ribas, Espaço Pasteur, 1.675 pacientes. Desses 1.065 pacientes, 450 pacientes eles são classificados como acidentes de agravo grave. O que significa isso? Quando o ser humano teve contato com um animal, silvestre ou não, e esse ferimento foi ocasionado em mucosas, em segmentos cefálicos, mãos ou pés, ferimento múltiplos ou extensos em qualquer região do corpo, ferimento profundo, mesmo que pontiforme, lambeduras em lesões de lesões profundas ou de mucosas, ou mesmo peles intactas. Esses 450 pacientes, a idade variou de 1 a 90 anos, a mediana foi de 35 anos, o sexo predominante foi feminino, 420 mulheres se acidentaram. Infelizmente, 19 pacientes eram de profissão de risco e apenas 2 colegas tinham pré-exposição, que é uma pena. O intervalo de exposição do acidente foi do dia que a pessoa teve o acidente e procurou o nosso serviço até 46 dias depois do acidente. Uma mediana de 2 dias. Isso faz muita diferença no tratamento e na pré-exposição e tratamento de raiva. Para nossa surpresa, os pacientes silvestres foram 128 animais e, para nós, que atendemos cidade de São Paulo, estado de São Paulo, 55 eram saguis. Isso está deixando a gente muito preocupado, né? 52 morcegos, entre outros, capivara, anta, coati, gambá, varia o bicho. Esses animais eles são considerados animais de ferimento e animais silvestres. Portanto, para esses pacientes, todo o volume de soro e toda a profilaxia é feita completa. Não há mudança na nota técnica 135. Então, a gente sobra 322 animais, sendo cães, gatos, animais de produção suspeitos ou comprovadamente com raiva. Infelizmente, 2 pacientes se recusaram a fazer a sorovacinação. Explicamos, reiteramos, as pessoas não quiseram. Então, a casuística possa ser 320 pacientes. Como foi esses pacientes em relação aos ferimentos? 253 pessoas, o ferimento foi único. 67 foram múltiplas lesões. 251 pacientes tiveram que receber antibiótico terapia. E, infelizmente, apenas 103 pessoas tinham imunização para tétano em dia. 17 pessoas precisaram, inclusive, tomar imunoglobulina antitetânica para prevenção de tétano. Em relação à sorovacinação, lembramos que nós estamos falando de 320 pacientes, onde 165 pacientes receberam soro antirrábico humano e 155 imunoglobulina humana. Como foi, entre aspas, essa economia de imunobiológico? Só para vocês saberem, o cálculo para a infusão desses imunobiológicos, o soro antirrábico humano ele é calculado 40 unidades internacionais por quilo e a imunoglobulina 20 unidades por quilo de peso. Então, por exemplo, em relação ao soro antirrábico humano, onde o frasco é do Butantan e contém 5 ml numa pessoa de 60 quilos, a gente, fazendo o cálculo, seria 2.400 unidades internacionais. Então, o volume que a gente poderia usar para uma pessoa que se acidentou gravemente por um animal seria 12 ml. Com a nota técnica, a gente filtra o máximo possível, mas o restante do volume a gente não faz. Em relação à imunoglobulina humana, o Ministério fornece para a gente a imunoglobulina, que, no caso, é japonesa. O frasco contém 2 ml. E, numa pessoa de 60 quilos, o cálculo seria 1.200 unidades internacionais, um volume de 8 ml, que a gente vai infiltrar o máximo possível na ou nas lesões dessas pessoas.
Eu tenho que mostrar aqui para vocês a topografia de alguns acidentes. Aqui é uma arranhadura de um gato, aqui é um ferimento para o morcego, o terceiro é um cachorro e o quarto é um cachorro também. Lembrando que essa infiltração ela é feita, e nesses pacientes que a gente conseguiu fazer a imunoglobulina humana, a gente conseguiu infiltrar de 0,1 ml até 7,6 ml em ferimentos. Então, uma média de 0,918 ml no ferimento, no agravo. Já em relação ao soro antirrábico humano, o volume infiltrado também variou de 0,1 a 5,8 ml, uma média de 1,28 ml. Tenho que ressaltar aos senhores que as pessoas são diferentes. Então, a gente precisou complementar, por via intramuscular, 8 pacientes com imunoglobulina humana e 11 com soro antirrábico humano, por exemplo, porque veio a prova positiva, que o animal de produção estava positivo para a raiva. Então, você tem que complementar a sua imunização. Em relação a outros pacientes, a gente teve que fazer a sorovacinação exclusivamente intramuscular em 18 pacientes com imunoglobulina e 6 pacientes com soro antirrábico humano. Por quê? Por se tratar de crianças, por se tratar de lesões que não era possível infiltrar, pálpebra, genitália, escroto, próximo a pênis. Então, é muito difícil, perto de fúrcula, são locais onde você vai correr o risco de fazer uma iatrogenia no paciente. Então, a gente opta por fazer intramuscular. Este trabalho ele mostra para a gente que a economia foi calculada pelo valor de volume e também pelo frasco. Então, só para vocês saberem, a imunoglobulina que a gente utiliza, o frasco contém 2 ml. E soro antirrábico humano contém 5 ml. Esta nota técnica, em 8 meses de implantação, a gente conseguiu economizar, entre aspas, fazer um uso racional desse imunobiológico, contemplando a nota técnica do Ministério, de um volume muito importante de frascos, sem deixar de fazer a profilaxia. Peço e ressalto a todos vocês, animal silvestre não se faz apenas a intralesional. O volume tem que ser completo. Se usa todo o volume calculado por peso da pessoa, porque é aí que a gente tem a maior quantidade de cepa viral. Eu gostaria de deixar o meu contato e eu gostaria que, se vocês tivessem curiosidade, de entrar nesse link, onde a gente teve a honra de participar de um vídeo mostrando e fazendo a educação para a infiltração intralesional em seres humanos na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Obrigada. Parabéns, Carla. Pode ficar aqui com a gente, né? Nós temos agora um segundo trabalho de Ellen Rose dos Santos Leiva. Ellen vai falar para a gente sobre o monitoramento da suscetibilidade a inseticida de populações de Aedes aegypti no estado de São Paulo, Brasil. Por favor, Ellen, apresente-se para o público. Eu sou Ellen, coordenadora do Grupo Técnico de Marília do Instituto Pasteur, mestranda da Universidade da USP no programa de Entomologia em Saúde Pública. E os dados que eu vou mostrar, os resultados que eu vou mostrar, eles vão ser usados no meu mestrado, que ainda está em andamento. Tá bom? Onde que... Aperta só aqui, Cristina. Monitoramento da suscetibilidade a inseticidas de populações de Aedes aegypti no estado de São Paulo, Brasil. Vou começar falando um pouquinho do Aedes aegypti. Ele é da família Culicidae, de origem africana. Ele foi descrito no Egito, de onde vem o nome de origem. Ele é muito adaptado no ambiente urbano e possui a metamorfose completa. Ovo, larva, pupa e adulto.
a sua alimentação ocorre preferencialmente no período diurno. Mas isso não quer dizer que ele não pode se alimentar em outros períodos também. Como ele é um mosquito que ele fica muito no interior da residência, e ele se alimenta no interior da residência e permanece também no interior da residência. Então, o seu local de repouso também é a residência. Então, se não tiver no período diurno, ele também vai procurar alimentação em outro horário. E o Aedes aegypti, ele é o principal vetor do vírus da dengue no mundo, sendo também vetor da zika e chikungunya. Aqui eu trouxe o ciclo de vida do Aedes, né? Ovo, larva, pupa e adulto. E para os testes de inseticidas, dos resultados que eu trouxe, a gente usou larvas, né, para o larvicida, Temefós, e o mosquito adulto, no caso, para o adulticida Malation. Tipos de controle vetorial. Nós temos o mecânico, biológicos e químicos. Os mecânicos é as eliminações de criadouro, que ajudam na redução da densidade da infestação do mosquito. Os biológicos são os organismos que pedam e os mosquitos estéreis, que podem ser feitos por modificações genéticas ou irradiação. O químico é o mais utilizado, mesmo tendo um baixo impacto na circulação viral. Agora, falando um pouco sobre a resistência aos inseticidas. A alteração da suscetibilidade de um inseto, ela é definida como a habilidade de tolerar uma dose de inseticida que, em condições normais, causaria sua morte. As populações existentes, elas surgem como os resultados do uso de persistentes de inseticidas, e a estratégia de controle mais utilizada é a química, e devido ao seu uso, o desenvolvimento de resistência é uma ameaça à eficácia de todos os programas. Devido à pressão exercida pelo inseticida, alguns insetos que têm alelos existentes, eles podem sobreviver e, assim, passar para as características para a sua prole. Metodologia. Foram analisadas 15 populações: Araçatuba, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Itapevi, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão, Santana, Santos, São José do Rio Preto, São Paulo, São Sebastião e Sorocaba. A gente usa como referência, é uma cepa de laboratório, é uma cepa suscetível de referência, que ela é chamada de Rockefeller, que ela nunca teve pressão de inseticida. Então, a gente usa ela como a referência. Os inseticidas utilizados, como eu disse, para o larvicida foi o Temefós e o adulticida, o Malation. Todos os dois são organos fosforados, eles contêm fósforo na composição e eles têm um mecanismo de ação de contato e ingestão. E eles estão relacionados com as enzimas de colinesterases, e então eles aumentam os impulsos nervosos, e aí eles resultam na paralisia e seguida de morte. O Temefós. A gente utilizou 15 populações de campo do estado de São Paulo. Eles foram acompanhados do ano entre 2000 e 2022. Para a gente determinar a concentração, a gente faz testes preliminares com 8 concentrações diferentes, com a cepa suscetível Rockefeller, e aí eu determino uma faixa que vai ser utilizada. Nessas concentrações eu uso uma mortalidade abaixo de 10%, 2 abaixo de 50%, 2 acima de 50% e uma mortalidade próxima a 99%. Repito essa prova 3 vezes para cada população, com ovos diferentes, de dias diferentes, que eu obtive das colônias em dias diferentes. E aí eu vou calcular as doses efetivas através do software do Polo PC, e eu calculo a dose nos 50%, 90%, 95% e 99%. O que a gente obteve de resultado? Aqui é uma série histórica e eu uso a razão de resistência. Eu pego a concentração letal de 95% da população e divido pela concentração letal da minha cepa suscetível Rockefeller.
E aí, eu tenho esse quadro expresso em razão de resistência. Do ano de 2000 até 2022, usando os critérios de classificação da Organização Mundial de Saúde de 2016, tudo que está em verdinho, ele tem o RR menor que 5, então ele é considerado suscetível. O que está em amarelo, ele está entre 5 e 10, e ele é considerado com uma suscetibilidade diminuída. E em vermelho, é maior que 10, e eu tenho uma resistência. Nos resultados de Temefós, todas as populações testadas de 2000 até 2002, elas foram suscetíveis. De 2004 a 2010, já teve um aumento de populações com essa suscetibilidade reduzida. A partir de 2011, a gente observou uma reversão, né, começando a voltar a ser suscetíveis, lembrando que esse inseticida foi substituído em 2007 por um regulador de desenvolvimento de crescimento. E em 2022, todas as populações testadas, elas foram classificadas como suscetíveis para o Temefós. Aí o Malathion, que é o aldoticida. Eu também utilizei as 15 populações de campo, só que a gente acompanhou elas entre 2003 e 2022. Também realizamos os testes preliminares com o Rockefeller, só que para esse eu determino uma dose única e vou usar essa dose única para a minha população de campo. As fêmeas que eu uso para fazer esse teste, elas têm que ter de 2 a 5 dias e elas têm que serem criadas somente com a alimentação energética. Elas não podem ter espaços sanguíneos. E aí eu repito durante 4 dias, né, eu repito 4 vezes em dias diferentes e também com ovos distintos. O nosso resultado de Malathion. Aqui ele é expresso por porcentagem de mortalidade. Tá? Então, a série histórica de 2003 até 2022 e a classificação também pelos critérios da Organização Mundial de Saúde de 2016, onde de 98% a 100% eles são suscetíveis, de 90% a 97% eles têm a suscetibilidade reduzida e abaixo de 90% eles são considerados resistentes. Todas as populações testadas para o Malathion, em 2003, eles foram classificados como suscetível, exceto São Sebastião, que já mostrava uma redução da suscetibilidade. A partir de 2014, nós tivemos um aumento das populações com a suscetibilidade reduzida, e em 2022, a gente ainda persiste com 10 populações testadas que apresentavam a suscetibilidade diminuída. E esse inseticida ele foi substituído em 2020 por um composto que é uma mistura de 2 classes, que é um piretroide e um neonicotinoide. Como conclusão, com a análise da série histórica dos 2 inseticidas, a gente pode verificar que a alteração de suscetibilidade, bem como acompanhar as diferenças das respostas entre as populações analisadas que possuem clima e diferentes pressões de inseticidas exercidas pelas aplicações repetidas devido às epidemias locais. E o monitoramento da suscetibilidade é uma importante ferramenta para o estabelecimento do momento oportuno do manejo das classes de inseticidas. Muito obrigada. Deixei aqui o contato do laboratório. Obrigada, Ellen. Parabéns pelo trabalho. Fique aqui conosco. Nós vamos chamar a próxima, né? Bom, o próximo trabalho é a Juliana Teles de Deus. Juliana, olá. Juliana vai apresentar para nós a avaliação de métodos para a coleta de culicida, díptera, de hábito diurno em estratos de copa e solo no bioma da Mata Atlântica. Juliana, se apresente ao público, por favor. Ela não tem ponteira, só ida e volta para frente e para trás. Bom dia a todos.
Me chamo Juliana, eu trabalho no Instituto Pasteur e vou apresentar um trabalho que foi publicado recentemente pelo nosso grupo, né, que trabalha com entomologia, onde nesse trabalho a gente pôde então avaliar métodos de coleta diurnos para mosquitos, né, os Diptera culicide, em extrato de copa e solo. Então, primeiro eu vou contextualizar. Esse trabalho nasceu em algumas perguntas que a gente já tinha diante do contexto da transmissão de circulação viral de febre amarela que a gente teve no estado de São Paulo recentemente, né, entre 2017 e 2018. Foi a maior epidemia extra-amazônica que a gente teve aqui na região sudeste, e especialmente na Cantareira. Nessa situação, tiveram casos humanos e epizootias, né? Foi uma situação bem dramática, onde os hospedeiros amplificadores foram os bugios. E o que a gente sabe, né, é que os vetores que transmitem o vírus, eles são acrodendrófilos. O que quer dizer isso? Eles têm por hábito permanecer na copa das árvores, que é onde os bugios permanecem, né? Então, esses vetores, eles permanecem muito mais ligados à copa das árvores. Então, a gente precisa de técnicas, quem trabalha com mosquito vetor, precisa alcançar esses mosquitos. Então, a técnica padrão de captura desses alados é realmente na copa das árvores. Então, para isso, é uma situação bem trabalhosa, a gente precisa de profissionais, né, que alcancem esse extrato, e também a gente precisa utilizar de técnicas de armadilhas para que a gente consiga capturar esses mosquitos. No estado de São Paulo, então a gente tem 2 biomas, né, o de Cerrado e de Mata Atlântica, onde o porte médio das árvores, né, o dossel, costuma ficar entre 6, 8, no máximo 12 metros de altura, que é uma situação completamente diferente da região amazônica, né, que a gente tem um dossel com árvores médias de 40 metros. Então, nós tínhamos a pergunta desse trabalho, principalmente, era na altura média das nossas árvores aqui da região da Mata Atlântica, era necessário a gente alcançar essa copa de árvore ou era o suficiente para o mosquito chegar ao solo? E essas perguntas elas eram importantes para a gente, porque na vigilância a gente atendia a cada notificação de primata não humano. Então, a gente precisava ter esse tipo de resposta para saber se a gente estava conseguindo chegar no vetor, né, e ter as melhores respostas para isso. Então, dentro das lacunas, né, que a gente percebeu, a gente precisava então de dados sobre as diferenças de métodos de coleta, né, na copa da árvore, métodos em solo, no extrato Mata Atlântica, porque a gente tinha um trabalho, referências que falavam sobre coletas na região amazônica, onde o dossel é bem mais alto que o nosso. Então, a gente precisava, esse é um trabalho inédito, né, que apresenta esse tipo de informação importante para nós. E também comparação de técnicas alternativas, porque nem sempre a gente consegue ter equipes treinadas para alcançar a copa. Atualmente, a gente tem conseguido formar mais equipes, mas, de qualquer forma, é importante a gente ter técnicas alternativas, né? E uma outra motivação do trabalho também é que a gente tem outras referências, outros trabalhos na região da Cantareira, mas a gente não tinha especificamente no núcleo Cabo Sul, que foi onde a gente desenvolveu o trabalho. Então, como eu falei, o trabalho foi desenvolvido na região da Cantareira, especificamente. A Cantareira é uma unidade de conservação que faz parte do Cinturão Verde de São Paulo. Ela alcança os municípios São Paulo, Guarulhos, Mairiporã e Caieiras, né? São mais de 90 quilômetros de perímetro da unidade. E a área que a gente, então, selecionou para esse trabalho, uma área estratégica, que foi no núcleo Cabo Sul,
do parque. É um núcleo que tem uma área relativamente bem preservada e, ao mesmo tempo, tem um contato, uma proximidade com a área urbana. Então, acho que a gente foi feliz na escolha. E no desenho do estudo, né, nós utilizamos as estações do ano mais propícias para a captura dos vetores, que foi a primavera e verão. Então, o trabalho aconteceu entre outubro de 2019 até março de 2020. Em cada mês eram realizadas coletas em 3 dias consecutivos do período do mosquito, né, que tem hábito diurno, que então foi das 10 às 15 horas da tarde. Os extratos, então, a gente fez coleta em solo, em copa, a altura, sempre seguindo a altura média do dossel, no caso, então, 6 e 8 metros de altura. E entre as técnicas que a gente, então, pôde usar foi a aspiração móvel por pulsar, onde o coletor é o próprio atrativo para o mosquito. Lembrando que esses funcionários sempre estavam protegidos, né, da picada, e também das armadilhas luminosas, que são conhecidas como CDCs. Essa armadilha luminosa, que está ali à esquerda, ela, na verdade, ela é uma armadilha utilizada para mosquitos, né, insetos de período noturno. No entanto, a gente fez uma adaptação com iscas, né, com outros atrativos, para que a gente pudesse, então, usar durante o dia, e com o objetivo de alcançar a copa das árvores e também conseguir abranger uma área maior de coleta. A aspiração móvel por pulsar, como eu falei, ela o próprio coletor, ele atrai o mosquito, né? Então tem uma rede onde, quando o mosquito se aproxima, você então faz movimentos para capturá-lo, e a gente precisa capturar esse mosquito, e ele precisa... Hoje em dia a gente não faz mais só a coleta pensando na espécie do mosquito, a gente também precisa pensar nos arbovírus. Então a gente, não era o objetivo desse estudo, mas a gente utilizou esse material para outros trabalhos. Então, a gente conservou esse mosquito vivo até o momento de congelá-lo, né, no nitrogênio líquido. É um trabalho bem complexo no campo, mas a gente tem treinado e muitas pessoas com bastante habilidade, porque a gente precisa que esse mosquito esteja inteiro para que ele seja identificado quanto à sua espécie, e também que ele possa preservar o vírus se ele estiver infectado. Na armadilha luminosa, a gente usa os atrativos. Nós optamos, então, pelo gelo seco e pelo lure, né, que o gelo seco ele simula a respiração de um animal, e o lure a transpiração. Então, seriam as iscas para os mosquitos, né, então, acoplados à armadilha luminosa. A CDC, então, nós fizemos um desenho onde, nos quadradinhos vermelhos, a gente montou plataformas, 2 plataformas na área. Essas plataformas, entre elas, uma distância mais ou menos de quase 400 metros. E, ao redor de cada plataforma, nós fizemos um esquema de instalação das armadilhas a cada 150 metros. Uma com somente o lure, a outra somente com o gelo seco, uma sem nada, e a outra com ambos as iscas. E para a coleta em copa das árvores, então a gente montou a plataforma. Os nossos funcionários foram treinados, eles têm toda a habilidade já e preparo, e pensando sempre na segurança deles, eles montam a plataforma na copa das árvores, e assim permanece lá com o pulsar para a coleta dos mosquitos. E também, no mesmo extrato arbóreo superior, a gente coloca as armadilhas conforme o esquema que eu apresentei. Então, aqui a fotografia, né? Então, o aspirador bucal, onde a gente armazena os mosquitos até a hora de congelá-los. Eles ficam nesse recipiente, dá para ver que eles estão vivos ainda.
e a gente segue para o congelamento em nitrogênio, onde eles são, então, mortos e imediatamente colocados em criotubos e etiquetados para que a gente consiga saber exatamente se essa coleta, se esse tubo, criotubo, né, se ele se refere à coleta pelo método, pelo horário, pela localidade, data, tudo certinho. Esses mosquitos, então, vão para o freezer -80 e a gente identifica a espécie do mosquito em mesa fria, justamente pensando na detecção viral, né? A gente, em laboratório, então, a gente faz identificação taxonômica, utilizando caracteres morfológicos dos mosquitos. E, para isso, a gente precisa que eles estejam bem acondicionados. Então, aqui são duas espécies principais, vetoras da febre amarela. Só para vocês verem que os mosquitos não são todos iguais e que tem mosquito bonito. Então, eu trouxe, eu acho importante falar. Aqui tem o Haemococcus leucocelenos e ali o Haemococcus giantinomes, né? Ambos são acrodendrófilos, né? Permanecem na copa. No entanto, o leucocelenos tem uma característica de também ter uma plasticidade de conseguir descer para o solo, o que é uma informação muito importante, né, quando a gente pensa na população humana. Análise de dados, a gente utilizou alguns pacotes estatísticos, sempre pensando, então, na abundância, diversidade, riqueza, para a gente poder fazer a comparação entre os métodos. Nós agrupamos os dados, então, né, por copa e solo, pensando em todos os tratamentos, né, com as iscas e também com o pulsar. E ficou uma tabela bem grande, porque foram muitos mosquitos, né? Então foram 18 coletas o total, mais de 3.500 fêmeas, só 5 machos. Isso porque todas as metodologias de captura foram voltadas para captura de fêmeas. Foram 12 gêneros, 43 espécies de mosquitos identificados. A maior parte delas foram encontradas no solo, né? O Aiomia confusa e Limatus durhami, as mais abundantes no solo. Isso para mostrar como tem uma variedade, uma diferença entre estratos, né? Na copa, apesar de ter um menor número de fêmeas coletadas, a gente já apresenta as espécies mais importantes para a febre amarela. Então, aqui a gente encontrou Sabetes albiprivus, purpúreos, Haemococcus leucocelenos, mais na copa do que no solo. Como esperado, por isso é importante a gente fazer o trabalho em copa. Em relação a todos os métodos de coleta no solo, as armadilhas, somente com o gelo seco e gelo seco com o lure, apresentaram uma abundância semelhante, não tiveram muita diferença. Já na copa, as armadilhas somente com o gelo seco e gelo seco com lure apresentaram maior abundância. Só o gelo seco apresentou uma abundância maior do que na combinação dos dois. Já as armadilhas somente com a isca de lure teve um menor rendimento em ambos os estratos. Então, não se mostrou a melhor isca, segundo nossos dados, né? E também o atrativo de gelo seco foi o mais eficaz, isoladamente, do que, como eu falei, do que a combinação com o lure. E, no entanto, o pulsar foi o maior rendimento da coleta em ambos os estratos. Então, como conclusão, a gente pôde observar que a gente encontrou naquela região do Cabo Sul, né, do núcleo Cabo Sul, a associação de espécies importantes para a transmissão do vírus, do arbovírus, da febre amarela. A gente destaca a eficácia do pulsar para a coleta abundante, né, pensando na abundância dos mosquitos. Então, pulsar realmente foi a melhor técnica. A importância das coletas na copa das árvores, mesmo aqui no estado de São Paulo, a gente considerando que o dossel é mais baixo, então, mesmo assim, tem diferença entre coletar na copa e no solo, a gente pôde conseguir, enfim, comprovar isso.
As técnicas com atrativos sintéticos, eles oferecem uma abordagem pensando que é menos arriscada para locais de difícil acesso, então é válido usar os atrativos. E a técnica padrão permanece, então, o pulsar em copa pensando em vetor da febre amarela. E gostaria de colocar algumas considerações para a vigilância, né? Então, reforçando o destaque da cantareira para a gente sempre fazer um monitoramento para a vigilância epidemiológica, a diversificação das estratégias de coleta, pensando também em monitorar as espécies vetoras, né? E aqui eu deixo um retrato do que é ir a campo, né? Porque depois que os dados já estão no papel, fica difícil de imaginar o quão complexo é você ir até o campo e perceber as diferenças, tentar entender a bioecologia. Então, é um trabalho que envolve muita gente especializada, muita gente pensando para que a gente consiga chegar no melhor resultado. É isso. Obrigada. Obrigada, Juliana. Permaneça aqui conosco, né? Nós vamos para o próximo. Aí eu chamo a Lilian de Oliveira Guimarães. Lilian, bom dia. A Lilian vai falar sobre pesquisa de arbovírus e fonte de repasto sanguíneo em culicídios, coletados durante investigação entomológica para a febre amarela no estado de São Paulo, no primeiro semestre de 2023. Vamos lá, Lilian. Boa tarde, meu nome é Lilian. Recentemente eu terminei o pós-doc no Instituto Pasteur. Agora eu sou bolsista de treinamento técnico nível 5 em um projeto que avalia arbovírus no estado de São Paulo. Como foi introduzido pela Cristina, hoje eu vou apresentar resultados sobre a pesquisa de arbovírus e fontes de repasto sanguíneo em culicídios coletados durante a investigação entomológica para a febre amarela no estado no primeiro semestre de 2023. Eu vou fazer uma introdução bem breve sobre o tema. Então, a febre amarela, ela acomete primatas não humanos e humanos. Ela é causada por um arbovírus, o vírus da febre amarela, da família Flaviviridae. No mesmo gênero deste vírus, há outros vírus de importância médica, como, por exemplo, o vírus da dengue. Então, a febre amarela, ela tem dois ciclos principais, um ciclo silvestre e um ciclo urbano, onde o ciclo silvestre há a participação dos primatas não humanos e dos vetores do gênero Hemagogos e Sabetes. O ciclo urbano há a participação do homem e do culicídio do Aedes aegypti. O homem ele pode participar eventualmente do ciclo silvestre ao entrar em regiões de mata, onde há a presença dos vetores. Então, novamente, igual a Ju, eu estou mostrando os vetores. Então, aqui nós temos os vetores da área silvestre, do ciclo silvestre, são os culicídios do gênero Hemagogos e Sabetes, e no urbano, Aedes aegypti. Então, a febre amarela ela é endêmica na região amazônica, mas, esporadicamente, o vírus ele reemerge em regiões extra-amazônicas. Então, hoje eu vou falar sobre os resultados de coleta e investigação entomológica realizadas em 3 municípios do estado de São Paulo, onde houve casos positivos para a febre amarela humana ou em primatas. Não. Aqui eu coloquei uma foto de uma dessas localizações onde foram realizadas essa investigação, apenas para demonstrar a característica da região, onde nós observamos fragmentos de mata e também observamos alguma proximidade do humano nessas regiões. Então, como a Ju já explicou muitíssimo bem, eu estou repetindo as informações.
Então, aqui nós temos os pesquisadores da SUSEM, juntamente com os funcionários treinados, eles vão até esse local provável de infecção, eles fazem a avaliação dos melhores locais para a coleta desses insetos, inclusive com a instalação das armadilhas na copa. A coleta ela também é realizada no solo, porque, como a Ju também falou, esses culicídios, algumas espécies, elas também descem para estratos mais baixos. Então, no laboratório, os culicídios eles são identificados morfologicamente. As fêmeas que estavam com sangue em seu abdômen, elas foram direcionadas para essa pesquisa de repasto sanguíneo. Elas foram avaliadas contra a escala de digestão. Um inseto com uma digestão avançada, dificilmente a gente consegue resolver a fonte de repasto. E as fêmeas não ingurgitadas, elas foram direcionadas para a pesquisa de arbovírus. Então, no laboratório, foi utilizado um protocolo específico para a febre amarela, por PCR em tempo real, mas como nem todos os insetos são apenas do gênero Hemagogos e Sabetes, nós também realizamos um protocolo generalista para outros vírus desse mesmo gênero. A identificação de fonte de repasto ela foi realizada por PCR convencional, onde nós utilizamos oligonucleotídeos específicos para primatas não humanos, aves, cachorros. O painel é bem grande, aqui eu só coloquei alguns exemplos. E, eventualmente, quando não funciona quando a gente não consegue resolver com primers específicos, nós utilizamos um oligonucleotídeo generalista para vertebrados. A única desvantagem é que se faz necessário o sequenciamento, porque ele pode pegar várias espécies. E, adicionalmente, nós podemos utilizar um método auxiliar à taxonomia clássica, que seria a identificação do culicídio utilizando o DNA barcode. Só que essa análise nós fazemos apenas em casos muito específicos. A gente privilegia apenas os insetos que forem eventualmente positivos e que não tiveram não foram identificados morfologicamente até nível de espécie, seja por perda de caracteres morfológicos importantes durante a coleta, por mais que haja um cuidado, eventualmente pode acontecer, ou em casos de espécies críticas. Então, a grande maioria dos insetos coletados, a investigação entomológica, eles foram do gênero Hemagogos, Sabetes e Aedes. Todos eles foram negativos para arbovírus nos protocolos escolhidos. Porém, apesar disso, foi possível ver a variedade, conhecer a fauna de culicídios nesta região. Foram coletados 8 gêneros de culicídios. Com relação à fonte de repasto sanguíneo, todos os culicídios que estavam ingurgitados, eles tiveram como única fonte de repasto o homem, demonstrando a proximidade desse com esses insetos. Apenas um culicídio não foi possível resolver a fonte de repasto sanguíneo, mas ele estava em avançado estágio de digestão, o que pode explicar essa falha na PCR. Por último, não foram encontrados culicídios positivos, mas eu trouxe essa figura apenas para demonstrar o nosso trabalho de identificação molecular dos culicídios. Então, um desses insetos ele foi realizado de DNA barcode. Aqui eu trouxe o resultado de um inseto de Águas da Prata, onde ele apresentou 99% de identidade com Hemagogos jantinomes. Esses insetos, faz parte de uma espécie crítica, o jantinomes e o capricorni, em que não é possível você diferenciá-los morfologicamente as fêmeas adultas. E, nesse caso, a gente identificou que naquela região, esse inseto ele era da espécie jantinomes. Eu gostaria de agradecer aos pesquisadores científicos, que são generosos, eles dividem conhecimento com a gente, nos ajudam. Gostaria de agradecer meus amigos de laboratório, a equipe de campo, que eventualmente eu já participei de algumas coletas, então eu conheço algumas pessoas.
Recentemente, o nosso laboratório criou um Instagram para divulgar as atividades que nós fazemos, e são diversas. Aqui eu trouxe apenas um dos trabalhos. E esse é o meu e-mail. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Lilian. Fica aqui conosco. Vamos chamar o nosso próximo apresentador, agora um rapaz. Paulo. Paulo, por favor. Paulo Eduardo Brandão. O título do trabalho é Paulo? É o Paulo? Raiva em Cães, na cidade de São Paulo, ok? A ponteira. Isso, pode ser. A ponteira para frente e para trás. E o laser? Faz sem laser. Tá bom. Obrigado, hein? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Então, eu sou Paulo Brandão, sou da Faculdade de Veterinária da USP. O nosso grupo lá se dedica exclusivamente a desenvolvimento e teste de antivirais para um possível tratamento para raiva em humanos, o que eu considero uma prioridade absoluta e uma área altamente negligenciada em pesquisa, né, para raiva. Mas, além disso, nós somos parte dos laboratórios que fazem diagnóstico para raiva. E o que eu vou contar aqui é como se deu a investigação do caso do recente cão aqui na cidade de São Paulo com raiva. Tudo começou num domingo, dia 27 de agosto, onde foi primeiro, né? Foi bem por acaso, claro, bem perto da USP, foi no Butantã, quase na divisa com Taboão da Serra. Por ali vagava uma fêmea de cão, né? Jovem, não se sabe a idade exata, mas era jovem, sem, obviamente, se conhecer o seu histórico vacinal. Nisso, uma professora aposentada, uma ex-professora minha da faculdade, passou por ali e adotou esse animal, certo? Com vistas ao bem-estar animal. Só que ela tinha sinais neurológicos, ela tinha andar em círculo e tinha convulsões. Qual é a primeira suspeita de um clínico veterinário? Sinomose, certo? Então ficou como sinomose a suspeita. Tá? Foi resgatada por essa professora e ela, tudo o que aconteceu daqui para frente foi graças a ela suspeitar de raiva depois. O laboratório foi só um suporte para a ideia inicial dela. Foi levada, esse cão foi levado para uma clínica veterinária, no que ela atacou 5 pessoas. Então, 5 pessoas foram mordidas com severidades diferentes por esse mesmo animal aqui. Depois eu vou lembrar que esse número de 5 pessoas é importante para uma discussão mais para frente, mas lembre-se dele. E aí? No dia seguinte, o estado clínico dela se deteriorou rapidamente e ela foi eutanasiada. Foi mandada para necrópsia na Faculdade de Veterinária, e aqui o que se achou é algo que eu também quero destacar para lembrar nas discussões mais para frente aqui, que foi, macroscopicamente, foi só um cérebro hemorrágico. Tá? Mas em histopatologia, não tinha uma inflamação expressiva que se esperaria para a sinomose. Tá? Lembre-se disso aqui. A inflamação era um grau muito baixo por hematoxilina e eosina. Um dia depois, no nosso laboratório, nós pegamos um pool, não foi um pool, foi individual de medula, cerebelo, hipocampo e córtex. Testamos individualmente por imunofluorescência direta e alívio, deu negativo, certo? Super. Todos negativos. Fizemos a prova biológica, mas eu vou contar ela mais depois. Tá? Mas aí ficamos pensando, puxa, 5 pessoas agredidas. Vamos fazer tudo o que a gente pode para realmente ver se é negativo e ver se essas pessoas precisam seguir o tratamento pós-exposição completo. O que fizemos? Nós temos, para outras finalidades, nós temos PCR para tempo real funcionando no laboratório. Então, vamos usar o melhor que a gente tem e vamos testar. Qual foi a surpresa, o terror aqui? Deu positivo. Dando positivo, comunicamos para o Instituto Pasteur.
O laudo que eu assinei, não foi eu quem divulgou, mas ele foi parar para absolutamente todas as redes sociais possíveis. Isso é uma coisa... Não foi o melhor acontecimento com a minha assinatura lá. Mas aconteceu isso. E o que fizemos depois? No dia seguinte, vamos ter... Desculpa, só destacando que aqui, para economizar tempo e reagentes, fizemos um pool de todas essas sessões aqui. Tá? Deu um positivo. Vamos ver onde é que estava a positividade e, claro, vamos duvidar e tentar confirmar. Né? Fizemos PCR individual para cada uma das sessões ali de medula, cerebelo, córtex e hipocampo. E achamos uma... O que é isso aqui? Isso aqui é 27. Quer dizer que tinha muito pouco vírus, uma quantidade ínfima de vírus, só na medula e no cerebelo. Hipocampo e córtex livres, certo? Negativos. E aí? Mas vamos testar também para sinomose. Nada impede que o paciente tenha 1, 2 ou 20 vírus e 20 doenças, sei lá. Então vamos testar para sinomose. Qual foi, de novo, a surpresa? Deu sinomose positiva. Fizemos o sequenciamento de DNA e a amostra de sinomose é uma amostra selvagem. Não tem nada a ver com a amostra vacinal. Tá? Então, até aqui tínhamos baixíssima quantidade de vírus da raiva e vírus da sinomose selvagem. Como nós duvidávamos do nosso resultado, duvidar do seu resultado é importante para qualquer pesquisador, mandamos para os colegas da divisão de zoonoses e para o Pasteur. Certo? Mandamos a amostra para lá. Eu vou resumir o que aconteceu lá. Como no nosso caso, a immunofluorescência direta deu negativa. Tá? Isolamento em cultura de células neuro 2A deu inconclusiva. Não se conseguiu dizer se era negativo ou positivo com segurança para emitir esse resultado. Eles concordaram que deu PCR positiva. Nós usamos métodos um pouco diferentes, mas, no fim, a ideia era a mesma. Tinha muito pouco vírus da raiva ali nesse cão. Precisamos responder quem é esse vírus. Lembrando que na cidade de São Paulo, há 40 anos, desde 83, há 40 anos não se tem a variante antigênica 2, né, que é a variante raiz, digamos assim, de cão. Né? Tá? Mas vamos dizer quem é. Colegas da DVZ conseguiram amplificar o gene G, né? A gente não conseguiu no nosso laboratório, mas elas conseguiram. Mandaram de volta para a USP, e lá conseguimos sequenciar, né, num esforço de todo mundo trabalhando junto, e chegar desse sequenciamento à seguinte conclusão. Isso em 15 de setembro, mais de 2 semanas de insônia lá para ver se era certo. E nisso já estavam todas as ações absolutamente eficientes de contenção do foco, né? Que não dá para contar aqui, mas é uma outra história. E nisso, ufa, chegamos, era uma variante antigênica 3, não era a variante 2, né? Então é uma variante antigênica relacionável a desmodos, rotundos e morcegos frugívoros artibeus, certo? Esses foram os resultados. Em camundongo, as coisas só se tornaram mais estranhas ainda. Vejam só, nós inoculamos, segundo o padrão, 10 camundongos por via intracerebral. Nos nossos trabalhos, a gente usa via intranasal, mas aqui vamos seguir o padrão, foi intracerebral. O que aconteceu? Até o 8º dia, os camundongos, de manhã, absolutamente saudáveis, sem qualquer suspeita de raiva. No fim da tarde, alguns tinham morrido subitamente, sem sinal. Né? Não começaram a ter pelo arrepiado ou paralisia, nada disso. Morreram, foi tipo do 0 ao 1 em 8 horas. Certo? Vamos testar? Fluorescência negativa. Testamos, retestamos e começou a ficar mais estranho. Ok, vamos fazer PCR. PCR mostrou que tinha vírus da raiva, mas tinha muito pouco também. Certo? E qual foi a surpresa aqui? Testamos para sinomose e os camundongos tinham sinomose. Certo? A gente não sabia isso na época, mas fomos buscar em literatura e camundongos já foram usados no passado como modelo biológico para sinomose. Então fazia sentido, e fazia sentido a agudez da mortalidade que a gente viu. Tá? Então, nos camundongos se reproduziu o mesmo padrão que tinha no cão, sinomose
e baixíssima quantidade de vírus da raiva. E aqui eu vou trazer três sessões de conclusões, discussões e algumas especulações que a gente pode aprender com esse achado aqui. Então, o primeiro é, como é que esse cão foi infectado? Sendo um centro urbano, é bem pouco provável que tenha sido desmodos rotundos. Deve ter sido o caminho clássico ali daquele cão entrar em contato com o artibeus, por exemplo, que estava caído, foi lá para brincar, para predar ou para comer, né, já que era um cachorro de rua e sofria fome, sofria todos os maus tratos possíveis, né, foi comer lá o morcego. Isso mostra a primeira coisa, isso foi vigilância passiva, foi um acaso absoluto de uma pessoa que conhecia a doença e encaminhou para o diagnóstico. Tá? Então, vigilância passiva, como esse caso, não é vigilância suficiente. Né? A gente sabe que tem áreas completamente obscuras, no estado de São Paulo e no Brasil, que ninguém sabe o que acontece e não se mandam cães de eleição para diagnóstico, que são os cães com sinais neurológicos. Certo? 2 isso mostra que a necessidade de se continuar investindo em bem-estar animal, que já é um conceito milenar já, né? Tanto por esterilização quanto campanhas de adoção, assim por diante. Se esse animal tivesse passado por um processo de adoção mais precoce, talvez ela não tivesse sofrido a doença e talvez nós não tivéssemos entrado no risco da sua disseminação. Sei que aí atrás vocês não estão lendo nada, né? Mas tem as células do lado. Isso é importantíssimo aqui. Clínicos veterinários têm que suspeitar sempre de raiva em casos de doença neurológica. Ok, ele pode ter sinomose, pode ter, sei lá, um herpes vírus ou qualquer outro vírus, uma bactéria, mas sempre tem que ter na mente das pessoas de clínica a raiva como possibilidade. Agora, se não fosse a real time, vejam, camundongos deram negativo na fluorescência. A amostra direta deu negativa. Se a gente fosse fazer só o tradicional, não teríamos encontrado o vírus da raiva, né? O que eu opino se no seu laboratório você tem real-time funcionando bem, não há nenhuma necessidade de fazer fluorescência e nem prova biológica. Tem um trabalho do Luiz Fernando, que está ali atrás, de resumo, né? Ele mostra uma concordância disso com a prova biológica. Né? Então, não tem porquê. É claro, todo o investimento para fazer essa PCR veio de projeto FAPESP, não veio de um fluxo específico. Então, você tem que ter equipamento, manutenção, pessoas que saibam fazer para chegar num diagnóstico confiável. Mas se isso for fato, eu acho que pode ser esquecida a prova biológica e fluorescência. E graças a isso, os 5 pacientes foram submetidos ao tratamento. Por que esse número 5 é importante? Porque há trabalhos que mostram que um cão com raiva, se ele atacar 5 pessoas, uma dessas 5 pessoas pode desenvolver a doença. Então, considerando as probabilidades, se eles não tivessem sido tratados, uma dessas 5 poderia ser um novo caso de raiva. E agora aqui eu vou explorar um pouco a simbiose entre a sinomose e o vírus da raiva. Tá? Só lembrando os resultados aqui importantes. O vírus da raiva ele usa camuflagem imunológica para se replicar. Né? Quanto mais virulento o vírus da raiva, menos inflamação ele vai causar, mais ele suprime o sistema imune, certo? Somando a isso, que o vírus da sinomose é um pouco ao contrário. Em casos de sinomose, eu esperaria um processo inflamatório mais intenso no cão, mais intenso do que aquele que foi visto na patologia. Então, não condizia. Então, essa é a discrepância da vida natural desses 2 vírus aqui. O que mais? O cão original, ele era positivo para a raiva, com baixíssimo título de vírus, e muito pouco vírus da raiva lá. E tinha sinomose ao mesmo tempo. A mesma... não é a mesma... Esse cão tinha, na histopatologia, uma inflamação quase imperceptível, muito abaixo do que eu espero para um caso de sinomose manifesto no sistema nervoso central. Certo? E os camundongos, isso foi a grande surpresa também, mas os camundongos replicaram esse mesmo padrão. Baixo título de vírus e sinais neurológicos e sinomose presente. Não fizemos histopatologia
nos camundongos ainda, porque isso acabou abrindo uma nova ideia de pesquisa, mas isso é para depois. O que eu posso, então, colocar em perspectiva a partir desses achados aqui? Isso é importante aqui. Deve ter ocorrido uma simbiose entre esses vírus, na qual o vírus da raiva suprimiu o processo inflamatório que eu esperaria ter em sinomose, por isso ele não teve a inflamação esperada, né? E, ao mesmo tempo em que a inflamação não foi completamente silenciada e as citocinas estimuladas pelo CDV, pelo vírus da sinomose, foram as responsáveis por manter o vírus da raiva suprimido um pouco. Certo? Então, houve essa essa simbiose entre esses dois vírus, uma simbiose imunológica, né? E um favoreceu o outro, né? Mantiveram-se bem ali no paciente. Isso me traz a seguinte preocupação, extrapolando para a esfera de saúde pública. Será que, dado que a gente tem uma frequência tão alta de sinomose, e tão alta de sinomose em animais abandonados como esse, será que o simples fechamento de um caso como sinomose não nos está escondendo, eclipsando casos de raiva como esse, né? Quantos casos de doença neurológica em cães que são diagnosticados de fato com sinomose, com segurança, né? Mas que não se investiga mais a fundo se tem raiva ou não? Quantos desses casos podem replicar essa mesma situação e manter o vírus da raiva escondido por ali, né? Por isso, todos os cães com sintoma neurológico, seja sinomose positiva ou não, têm que ser testados para raiva. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo Instituto Pasteur, parabéns pelos seus 120 anos e espero que o Pasteur não esqueça a sua inspiração inicial, que sempre foi combater a doença que eu considero a mais terrível de todas, que é a raiva. Obrigado. Obrigada, Paula. Fique aqui conosco, por favor. Tem sim, ao lado ali da Lília. Temos já uma questão para você, Paulo. Se quiser, fica por aqui. É de Valéria Cambridger. Ela vem, na verdade, do chat, tá? É isso, né? O pessoal está assistindo, a gente ainda tem mais de 80 pessoas aí online, tá? A gente parabeniza mais uma vez o pessoal que está também resistente aqui conosco, né? E, Paulo, a Valéria pergunta o seguinte: você acredita que se vocês estivessem aguardando o óbito, a carga viral no PCR seria maior? Aguardando o óbito dos camundongos? Não. Não, porque eles morreram. Eles morreram naturalmente. Do cão. Do cão? Não, eu acho que não, porque ela morreria pela sinomose, dado o avançado estado de degradação que ela desenvolveu em um dia, né? De um dia para o outro, ela já chegou no estado péssimo, que era eletivo para eutanásia. Então, não mudaria o título, certamente. Paulo, temos mais um aqui. Os achados histopatológicos apresentam inclusão viral? Foi feita a imunohistoquímica para raiva e sinomose? É de Eliane. Não se achou inclusão viral no citoplasma. Deveria se achar o corpúsculo de Lenz, de Sellers e corpúsculo de Negri. Não se achou porque não se pesquisou, e as pessoas não têm mais habilidade para achar isso em histopatologia. Mas não fizemos ainda a imunohistoquímica nos isolados de camundongo. Então, não para as duas perguntas. Bom, então temos mais uma e a última, tá? Como você avalia a qualidade do seu processo de isolamento viral para a inoculação diagnóstica em cérebro de camundongo em vivo, uma vez que foi isolado RABV e também outros patógenos de cão? Os camundongos descrevem sinomose e não raiva? Sim, o que a gente entende, eles morreram por sinomose, não pela raiva. Não tiveram sinais nenhum. Eu digo que foi morte súbita, né? Então, o processo de isolamento não tem, nesse momento inicial, como eu apartar um vírus do outro. Como eu posso fazer, se eu quisesse? Eu posso pegar a amostra, neutralizar com soro antirrábico e isolar só o sinomose, ou vice-versa, né? Mas
O fato é que essa ideia de inoculação intracerebral veio do próprio Pasteur no século XIX, né? Ele inoculava via intratecal, né? Mas ali, ele não sabia, mas a gente sabe, vai tudo que tem na amostra, né? Pode ir bactéria, pode ir outros vírus, né? Então, eu não tenho como impedir a entrada de um ou de outro vírus. Obrigado. Obrigado você, Paulo. Seguinte, mais algumas questões, se houverem, o Paulo estará aqui conosco no almoço, né, Paulo? Eu acho que poderá ser abordado para poder dar sequência a esses questionamentos. Ellen, temos uma pergunta a você. Algum inseticida ou larvicida com uso interrompido, devido à redução de suscetibilidade? Os resultados dos testes são utilizados para determinar novos produtos eficazes? Eles deveriam ser usados, sim, né, para poder a gente, como eu coloquei na conclusão, para determinar a troca da molécula que está sendo utilizada. Ok. Juliana. Importante comentar que o mesmo estudo em área de cerrado mostrou o resultado inverso, quando os vetores de febre amarela foram mais abundantes no nível do solo em relação à copa. Foi um comentário. Sim, a gente continuou o trabalho em área de cerrado depois, porque a gente encontra um extrato arbóreo diferente, composição vegetal diferente. Então, bem lembrado, deve ter sido o nosso colega Luiz, imagina. E tem um colega nosso, o Casanova, que diz o seguinte: não foi comparada a isca humana versus CDC? Não seria viável substituir a coleta de isca humana em plataforma por CDC? Sim, a gente comparou que a isca humana, antigamente chamada como isca humana, é a técnica do pulsar, né, onde o coletor é o atrativo. A gente comparou, sim, com as CDCs, para ver até se era possível fazer a substituição, mas, de fato, a isca humana, que a gente chama de aspiração móvel por pulsar, foi mais efetiva. Ele faz um comentário, né? A baixíssima abundância de machos na coleta com pulsar parece ser indicativo de uma coleta mais atrativa ou sua coleta passiva do que ativa, não? Sim, todas as técnicas atraem as fêmeas, porque as fêmeas é que buscam, né, a fonte sanguínea. Então, como a gente está atraindo a fêmea, naturalmente o macho não se alimenta, né, de fonte sanguínea, então ele não é atraído por essas técnicas que a gente usou. O Cláudio foi bastante provocador, né? Sim, nosso colega entomólogo. Está interagindo online. Agradecemos muito bom. as questões do Cláudio, né? Temos bom. aí tempo para que ele possa também interagir com você no período aí da nossa situação. Quero agradecer a todos, a Carla, a Ellen, a Juliana, também a Lília e ao Paulo, por essa nossa mesa aí das experiências que eles trouxeram para nós. Vamos parabenizá-los com uma salva de palmas e uma foto, né, conjunta, por favor. Fazer uma foto aqui no centro. Cadê o pessoal da equipe? Obrigado. Seguindo agora, acho que temos o nosso intervalo para o almoço, né? Um bom almoço a todos. Retornamos, então, na programação. Obrigada, pessoal. Até mais.